A santa paz de Deus, querida Irmandade, meu nome é Geice, eu falo da cidade de Uberlândia. Estou gravando esses testemunhos para ser postado no canal Comunhão com Deus. Querida Irmandade, o Senhor fez saber de contar algumas obras. Eu já acompanho o canal e muito o Senhor tem edificado a minha alma, né, com as obras que eu tenho ouvido, que os irmãos têm postado. E o Senhor colocou a alegria de contar mais algumas obras. Todas que eu já contei foram todas que já aconteceu na minha vida. E o Senhor pôs a alegria de contar mais algumas. Bom, essa primeira que eu vou contar é acerca de como os nossos filhos, né, são cordeirinhos do Senhor e como os nossos filhos, eles precisam, né, ser criados dentro da doutrina, pelo menos a gente tem que fazer o máximo possível para criá-los bem pertinho de Deus, para que no futuro, né, eles não se esqueçam da, da lei do Senhor e ainda que se desvie da lei, eles lembram, né, que há uma esperança ainda. Então, um dia eu estava no meu quarto com meu filhinho, colocando ele para dormir, e o meu filhinho, com apenas 2 anos, falou comigo assim: Mamãe, conta uma historinha para mim dormir? Aí eu, né, tudo bem, vou contar. E aí, Irmandade, eu comecei a contar para ele aquelas historinhas tradicional que todo mundo conta, né? Que muita gente conta. Aí eu comecei a contar a historinha dos três porquinhos, depois fui para contar a historinha de Chapeuzinho Vermelho, depois comecei, por último, fui contar a história de João e Maria, né? Falei que as criancinhas foi abandonada na floresta, que uma bruxa pegou as criancinhas, capturou. Quando eu comecei a falar isso, Deus me repreendeu na hora. Então, a voz de Deus, na guia do Espírito Santo, falou comigo assim: minha serva, não faz isso com meu cordeirinho, minha serva. Não conta para ele coisas que não edificam e não acrescentam em nada na vida dele. Conta para o meu cordeirinho histórias verídicas, verdadeiras, que vai acrescentar na alma dele e que ele vai levar para a vida toda. Conta para ele a história da Bíblia, verdadeira. Conta a história de Davi, de Eliseu, de José, de Sansão. Conta para ele. E aí o Senhor falou assim: se a partir de hoje você começar a contar para o teu filho histórias dentro da minha palavra, eu vou fazer ainda você contemplar com os teus olhos e vou fazer você comer da boca dele. Falei, glória ao nome santo do Todo-Poderoso. A gente, Irmandade, acha que muitas vezes a gente tem a imaginação assim: ah, eu crio bem meu filho, eu já sei de tudo. Nós nunca sabemos de tudo. Quanto mais a gente acha que sabe, menos a gente sabe. E o Senhor corrige nós todo dia. Então, naquilo que o Senhor me repreendeu, eu falei: não, filho, perdoa a mamãe. Essa história é mentirosa. Ela não tem fundamento. Quem tem que ser exaltado é Deus, não é bruxa. Então, eu comecei a contar para ele que Davi era um menino como ele, e que ninguém dava nada por ele, e que apacentava as ovelhas, que era obediente aos pais, e que um dia o Senhor achou graça nele, que Davi abriu a boca do urso e foi falando, né, Irmandade? Fui contando para ele e contei para ele que num belo de um dia
de um gigante que afrontou o Deus vivo. E que Davi, com uma pedra, jogou na testa do gigante e ele caiu de rosto no chão, porque nem digno de cair, olhando para cima, para o alto, ele não era, por ter afrontado o Deus de Israel. Então eu contei para ele e o Senhor tinha falado comigo. Conta a história da Bíblia. Conta da minha palavra que um dia você ainda vai comer da boca dessa criança. E isso passou. Eu agradeço a Deus que sempre Deus dava de ler recitativos para ele recitar para o Senhor antes de dormir e também contar alguma historinha da Bíblia para ele, alguma história, né, que ele pedia para ler para dormir. Então ele recitava, orava e escutava a palavra do Senhor. Isso com 2 aninhos, mas desde novinho eu sempre falei das coisas de Deus para ele. Então eu agradeço a Deus que, passado isso, o Senhor grande abençoou, porque um dia eu estava nas minhas encomendas e eu estava a todo vapor e tinha que arrumar a casa, trabalhar, cuidar dele e tava aquela loucura e atender telefone, aquela loucura e foi uma pressão tão grande esse dia. E o meu esposo tinha ido trabalhar na roça e era um final de semana e o adversário soprava assim, tá vendo? É você pra tudo e tal. E aí entrou uma ira assim em mim que eu falei assim, meu Deus do céu. Mas ele tinha que ter ficado para me ajudar com a criança, pelo menos, para mim dar conta de fazer as coisas e tal, e ficou aquela coisa. Só que aí chegou um ponto que eu tava assim, tão, né, chegou num nível assim que eu tava tão atribulada, que eu sentei no sofá, coloquei a mão no rosto assim, e ele olhou, ele veio vindo, né? Ele foi, me viu de cabeça baixa, levantou a minha cabeça com aquela mãozinha na inocência de criança, olhou dentro do meu olho, apontou para mim e falou assim: Mamãe, Davi, com uma pedra, ele jogou na testa do gigante e ele caiu. E o gigante que era grande ficou pequeno. Irmãos, quando ele falou isso, Deus me libertou na hora. E a voz do Senhor já veio e falou comigo. Eu não falei para você que se você ler e falar da minha palavra pro teu filho, você iria comer da boca dele? E aí eu comecei a perceber que o gigante que eu achava que era grande, na verdade ficou pequeno diante das poucas palavras que aquela criança falou. Deus tirou aquela ira, Deus tirou aquela raiva, consegui resolver todas as minhas coisas. Quando o esposo chegou, estava limpinha a casa, estava tudo organizado e a paz de Deus reinou na minha casa por causa da pregação dessa criança. E quantas vezes eu estava passando alguma prova, estava aflita e Deus usava da boquinha dele e às vezes ele já viu eu chorando por estar passando alguma prova, alguma coisa, e ele chegava e falava: Mamãe, abaixa aqui, deixa eu te limpar. Ele vinha, limpava as minhas lágrimas, me abraçava e falava assim. Deus tomava ele e ele falava assim: Nesse momento, com a autoridade do céu, Irmandade, ele me abraçava e falava assim: Mamãe, nesse momento eu tiro toda a sua culpa. E de fato, uma criança só tem autoridade de tirar a culpa de alguém, tirar a dor, tirar a prova, só se Deus mandar. Então, nunca nós pode duvidar, porque da boca das crianças sai o perfeito louvor. Então, que nós saibamos o que a gente mostra para nossas crianças assistir. O que a gente mostra para, o que a gente ensina para as nossas crianças, o que a gente fala, né? Outro dia ele estava brincando na rua com os coleguinhas e uma moça que nem é da mesma denominação virou para mim e falou assim: Essa criança é seu filho? Eu falei: É. Ele falou assim: é, Ele não é igual às outras crianças, ele é diferente. Ele tem um brilho, ele tem alguma coisa, eu vejo nele algo diferente. Aí
Eu falei, louvado seja Deus, irmã. Com certeza que é a unção de Deus, né? Mas Deus muito abençoou. Então, assim, criar os nossos filhos na graça né, debaixo das asas do Onipotente é a melhor coisa que a gente faz. Sinto de contar uma obra também que o Senhor fez, na qual, com 14 anos, hoje eu tenho 26, mas com 14 anos, o Senhor abriu uma porta na minha vida, na cidade de Janaúba, norte de Minas, e lá o Senhor me colocou como menor aprendiz, me selecionou. Eu fazia um projeto chamado Guarda Mirim. Como eu tinha um bom comportamento, eles me selecionaram. E eu fui a escolhida para trabalhar dentro do Ministério Público, né? Ali do lado do fórum. E eu tinha acesso no Ministério Público, nas promotorias de justiça, no fórum também, trabalhei ali tudo como menor aprendiz. E eu agradeço a Deus, Irmandade, que o Senhor colocou uma mocinha de 14 anos, né? Na época, quando eu entrei, faltava poucos dias para me fazer 15, e o Senhor me colocou lá, uma pessoa simples, para trabalhar no meio de juiz, advogado, promotor, desembargador, às vezes passava por mim. E eu sempre perguntava, Senhor, mas não tem condição, como uma criança praticamente de 14 anos está trabalhando no meio de gente tão importante assim. Eu entregava processo, eu fazia ali alguma coisa ou outra que eles precisavam de mim. E eu agradeço e honro o nome do Senhor Jesus, porque naquele local Deus muito me abençoou, ganhava muito bem para minha idade. E quando o Senhor me colocou lá, o Senhor falou comigo assim: olha, minha serva, você vai entrar nesse lugar, vou te colocar num lugar alto. Mas fica sabendo de uma coisa: o mesmo Deus que faz subir, faz descer. Seja humilde. Enquanto você estiver no alto, seja humilde. Não pisa, não humilha, não acha que você é melhor que alguém, porque você vai estar ganhando mais, porque você vai estar no meio de pessoas importantes. Porque se você for fiel a mim e for humilde, quando você sair de lá, se um dia você precisar ir para um lugar bem baixo, né, uma função bem menor que a que você está, ninguém vai ter o que falar de você, porque você foi humilde em cima e vai continuar a ser se eu tiver que te colocar por baixo. E eu guardei aquilo, já imaginando, eu não posso querer engrandecer, porque se algum dia eu sair de lá para ter que fazer uma coisa bem mais baixa, eu quero sair de cabeça erguida. E assim eu fiz. Eu agradeço a Deus que eu fiquei até os 18 anos naquele lugar. E passado isso, muito o Senhor me abençoou, passado isso se cumpriu. Eu saí do fórum, né, de um lugar, né, tão assim, e lá Deus fez muita obra também. Eu saí de um lugar assim, e o Senhor, depois, fiquei desempregada esse período. E num belo de um dia, eu bem de cabeça baixa, falei assim, poxa, mas trabalhei no fórum, ganhei muito dinheiro e tal e tal. E agora eu tô desempregada, né? E eu preciso de um emprego, Deus sabe, eu tô acostumada a trabalhar. E aí um amigo meu falou assim, ei, Geis, tá chegando seu aniversário, né? O que você gostaria de ganhar de presente de aniversário? Aí eu falei, poxa, falei naquela simplicidade, mandade, mas eu nem imaginava, sabe, que Deus ia ouvir alguma coisa assim, nem passou pela cabeça. Falei, na verdade, sabe o que eu gostaria de ganhar de presente de aniversário? Eu queria ganhar um emprego. Se eu ganhasse um emprego, eu não precisava ganhar mais nada. As pessoas podiam até esquecer que eu tinha aniversário, de tão querendo o emprego que eu tô. Falei, ele nem
Eu acho que para ele entrou no ouvido e saiu no outro, mas o Senhor agarrou aquilo ali, agarrou aquela petição, como se fosse uma oração mesmo, subiu assim que, meu Deus. Então, passado isso, quando meu aniversário foi no dia, no dia 22 de maio, quando chegou o dia 21 de maio, uma amiga minha muito próxima me ligou e falou assim: Geis, arrumei um emprego melhor, tô saindo aqui da loja que eu tô trabalhando e eu preciso que você venha pra cá, porque, é, nossa, só pensei no você. Vem fazer entrevista. Falei, meu Deus, né? Vou unir o útil ao agradável, né? Fui lá. E era para mexer em umas coisas de sistema lá, que eu nunca tinha feito, mexer com nota fiscal, essas coisas, eu nunca tinha feito isso, Manade. E falei assim, eu tenho misericórdia, mas deve ser um caminho de Deus. Foi eu e mais outra menina fazer uma entrevista, a menina foi de manhã, quando foi de tarde, que ela viu o que tinha que fazer, ela já não foi mais à tarde. Então só sobrou para mim. E ela perguntava, tá entendendo? Tá entendendo? Eu embaraçava a mente, tudo, não estava entendendo nada, mas o Senhor falou assim: fica aí que a vaga vai ser sua e eu vou te abençoar. Então agradeço a Deus que, mais que depressa, eu falei: não, tô aqui para aprender e vai dar certo. E aí fiquei. Fiz a entrevista com o meu ex-patrão e, a Irmandade saber onde Deus me colocou, eu saí do Ministério Público para ir para uma lojinha simples de variedade, lojinha do Real. E na minha cidade, algumas pessoas tinham até preconceito, né? E quem entrasse lá, meu Deus, não tinha dinheiro, né? Mas tudo tem um significado. E eu entrei naquele lugar para uma obra, mas eu não imaginava. Por isso que por onde a gente passar, a gente tem que passar com Deus, que às vezes Deus coloca a gente em certos lugares para poder fazer obra. Então eu entrei naquele lugar, conversei com meu patrão. E aí, no dia 22 de maio, o grande dia do meu aniversário, sentada lá à frente dele, ele falou assim: uai, mas engraçado, né? Hoje é seu aniversário. Menina, mas que presente bom que você ganhou, né? Um emprego. Quando ele falou isso, a ficha caiu. Eu falei, meu Deus, o Senhor ouviu, vai assinar minha carteira no dia do meu aniversário, Senhor. Que presente maravilhoso. E aí, assim o Senhor fez. Só que aí, ele contou que o dia que eu estava aprendendo, que foi o dia 21, ele contou que eu já estava trabalhando. Então, ele assinou no dia 21, mas ele pegou na minha carteira no dia 22 de maio e foi o dia que ele assinou a minha carteira. Então, cumpriu, né? Que o Senhor me deu aquele emprego. Então, foi uma confirmação de Deus. Eu falei, aqui vai ser o meu lugar. E essa porta foi Deus que abriu, só Ele vai fechar. Agradeço a Deus grandemente, porque comecei a trabalhar naquele lugar. E aí, fui aprendendo tudo que eu precisava aprender. Glória a Deus nas alturas, que peguei bem rapidinho tudo. Às vezes errava alguma coisinha, que é normal, mas Deus foi abençoando, foi abrindo a mente, Deus foi me abençoando naquele lugar. E eu trabalhava do lado, o meu patrão numa salinha, eu do lado da salinha também, da sala dele. E tinha as demais colegas, os demais colegas que trabalhavam na parte de baixo lá da loja. E começou a entrar, porque a prova é companheira do crente, né? Começou a entrar um espírito de inveja naqueles colegas muito grande. Inclusive um espírito de inveja também é, na, na patroa, né? Porque Deus estava abençoando e tudo. E começou a se levantar ali uma perseguição muito grande. Era um lugar onde, se Deus desse alguma benção, alguém queria puxar o tapete para querer tomar. E começava a falar assim, ah, mas por que que ela tá lá em cima e nós tá aqui embaixo e tudo mais. E eu
e ajudava na limpeza da loja também. Eu fazia de tudo, tudo que precisasse fazer, eu fazia, eu não ficava só lá em cima. Eu quebrava o galho ali de todo jeito. Mas era uma humilhação tão grande, passava muita humilhação, mas para resumir, para a Irmandade, a obra que Deus fez, eu agradeço a Deus que naquela perseguição tão grande que eu estava passando com a minha patroa, que investiu em mim, junto com aqueles colegas, o Senhor permitiu um dia que eu já estava quase entrando em depressão, né? De tanta pressão. E eu fui fazer o meu lanche da tarde, numa tarde. Passei e fui comprar o meu lanche. Quando eu voltei, a minha ex-patroa falou assim comigo. Ela tinha esse defeito de gritar, de humilhar na frente de todo mundo. A loja estava cheia de cliente. Ela virou para mim e falou assim: Ô sua palhaça, você tá fingindo de surda? Eu passei e mandei você ir lá naquela loja que inaugurou pegar pipoca para mim e você não foi. Você tá fingindo de surda, você tá fingindo que não ouve. E começou ali uma humilhação muito grande e eu agradeço a Deus que ela me humilhou muito naquele dia. E quando isso aconteceu, os clientes ficam olhando aquilo, né? E ela falou assim: Olha, você sabe que eu sou dona dessa loja, você sabe que eu sou dona dessas riquezas, que eu sou dona disso e dona daquilo. E no momento que eu quiser, eu posso te mandar embora, né? E foi ali uma humilhação tão grande, Irmandade, que eu não consegui falar nada. Eu só abaixei a minha cabeça e saí. E o céu assistiu aquilo e eu agradeço grandemente ao Senhor que eu fui congregar. E na hora que eu fui buscar a palavra, o Senhor falou comigo assim, minha serva, lá no teu emprego eu tenho visto o que tem feito com você. Só que por esses dias eu vou passar lá e eu vou fazer todo mundo te respeitar e saber que você é minha filha e você serve um Deus que peleja com você, que peleja com você contra seus inimigos. E eu fui, né? Fui em paz trabalhar. E aí chegou o ponto que ela continuou fazendo aquelas coisas e um belo dia o Senhor falou assim: hoje você vai subir lá. Você vai subir lá e vai conversar com o seu patrão. E o que eu mandar você falar, você fala. E aí eu peguei e falei, subi lá, ninguém nunca teve coragem de peitar eles. Eu subi lá e falei assim, ô fulano, agradeço muito a oportunidade que o Senhor me deu, o emprego maravilhoso, tudo bem. Só que eu tô sofrendo aqui dentro de uma pressão psicológica muito grande. Quando o Senhor foi me contratar, o combinado que a gente fez é que eu seria contratada para ser auxiliar de administração, não tapete para ser pisado pelo adversário. E eu entrei aqui sabendo que eu ia ser isso, mas hoje eu tô sendo um tapete, porque a sua esposa chegou na frente dos clientes e me chamou de palhaça, me chamou disso, e falou que ela tinha autoridade para me mandar embora. E aí naquilo eu comecei a chorar, foi uma humilhação muito grande. Eu falei com ele: olha, se eu pegar uma depressão, se eu pegar uma doença, uma tristeza aqui, alguma coisa, a indenização por danos morais não vai pagar a vergonha que me fizeram passar, a humilhação que me fizeram passar. E eu tô tentando resolver isso de uma melhor maneira possível, porque eu não quero precisar ter que ir para a justiça reivindicar meus direitos. Eu sei o que é justiça, eu antes daqui eu trabalhei no lugar e eu sei dos meus direitos. Então, eu peço que o senhor conversa com ela, né? E ele entrou uma ira muito grande nele, porque ele falou, não, que é absurdo, ela não pode fazer uma coisa dessa. E na hora que ela subiu lá, eu peguei e falei com ela, que ela era ser humano, eu também era.
que ela sentia, eu também sentia. E fui falando que Deus foi dando de falar, Irmandade. Eu sei falar para os irmãos que meu chefe, ele foi muito generoso comigo, falou que ia conversar com ela. E no outro dia, o pneu da minha bicicleta tinha furado, eu tinha ido na oficina, ela me encontrou na rua. Me parou, não sei o que que Deus fez, não sei o que que ele falou, mas ela foi e me deu um abraço e falou comigo: Geis, você me perdoa? Porque eu passei do ponto e tal. Falei: tudo bem, eu te perdoo. E perdoei ela. Só que tem uma coisa: o Senhor é aquele que, quando ele se levanta na causa de alguém, ele ele faz acontecer. Porque o Senhor viu que não era só uma coisinha, que era muita coisa, e ela fazia isso comigo e já fez com muita gente. E a justiça de Deus, ela demora, mas ela chega, né? Chegou o ponto de, às vezes, dar branco na minha cabeça de tudo, de tanta humilhação que eu passei. Mas eu agradeço a Deus que o Senhor foi lá e deu de falar com ela assim: olha, eu estava dormindo e eu senti um caroço do meu lado esquerdo e eu achava que era alguma pedra no colchão. Mas quando eu fui pegar, era um caroço em mim. E eu vou fazer uns exames para ver o que que é isso. E tô sentindo de você fazer também esses exames. Glória ao nome santo do Todo-Poderoso. Falei com ela, tá tendo exame de mamografia para fazer e tal. Você vai e faz, porque você já tem idade e é bom a gente fazer. Ela falou assim: foi bom você falar isso comigo, porque eu sinto umas dor no peito, né? Eu sinto assim umas dor muito forte no peito às vezes, mas eu vou lá fazer sim. E a gente foi junta. Eu fiz a minha, deu um nódulo na mama esquerda, um linfoma, parece, uma coisa assim. E ela fez. A gente fez a biópsia, eu fiz a minha biópsia, ela fez a biópsia dela. Quando a gente chegou para apresentar a biópsia uma para outra, eu olhei para ela, ela olhou para mim. Falou assim: Geice, qual que foi seu resultado? Falei: olha, o meu deu benigno. Uma anestesia local eu consigo tirar e ficar liberta, bem tranquilo. Eu vou fazer cirurgia até acordada. Ela já olhou para mim com lágrima nos olhos, Irmandade, e falou comigo assim: pois o meu, infelizmente, deu maligno e já esparramou para várias partes, né? Do corpo já tá, né? Só Deus agora. E eu falei: Senhor, tem misericórdia. Irmandade, ela era uma pessoa bem arrogante e muito vaidosa mesmo, assim, ao extremo, cheia de ouro, cheia de tanta coisa. E a partir daquele momento, ela foi no médico, a primeira coisa que o médico falou com ela: você não vai mais poder usar nada dos teus ouros que você usa. Era uma pessoa que acumulava muita coisa, muitas roupas de marcas com etiqueta sem nunca ter usado, mas ela era um consumismo absurdo. O próprio esposo dela conta isso até hoje. E aí eu agradeço a Deus que o Senhor foi lá e primeira coisa que o médico falou: você não pode mais pintar a unha, você não pode mais usar nenhum tipo de metal, você não pode mais fazer isso, fazer aquilo, e o seu cabelo vai cair por causa das radioterapia ou quimioterapia, eu não lembro direito. Seu cabelo vai cair todo e você não vai poder usar mais nada. A partir daquele momento, a humildade já caiu no coração da pessoa, que era soberba, que brincou com o sentimento da serva de Deus, já estava, né? Para você ver que eu estava na mesma situação, mas o Senhor foi misericordioso comigo. Então, eu fiz a cirurgia, correu tudo bem, tive uma recuperação rápida. Depois disso, só glória, só bênção. E ela fez a dela também. E nisso que ela fez a dela,
ela começou a fazer as radioterapias, começou a passar muito mal e o cabelo caiu todo, né? E você via que a humildade já começou a entrar, que, meu Deus, é só Deus mesmo. E aí foi passando o tempo, ela foi e Deus deu a graça de chamar ela para ser testemunha no meu casamento. Ela foi testemunha no meu casamento. Passou 2 meses que ela viu a Vitória. Eu que pedi demissão, porque eu tinha que vir embora para Uberlândia. Nem ele teve condição de me mandar embora, porque a porta que Deus abre, só ele fecha. Então eu vim. Quando eu cheguei aqui, eu simplesmente tive a triste notícia do falecimento dela. Salvo engano, 2 meses depois que eu cheguei na cidade de Uberlândia, ela faleceu e fiquei muito triste, né? Porque uma situação assim, ninguém deseja, né? Mal para ninguém. Mas foi a vontade de Deus e assim foi feito. Antes do meu casamento, o Senhor permitiu que eu passasse por muitas perseguições. E como o casamento é uma coisa, quando preparação de Deus, algo que o adversário fica furioso, né? Porque é uma vitória. O Senhor criou um caminho e abençoou todas as coisas. E quando estava próximo do meu casamento, teve um dia que eu estava atendendo na loja, nessa mesma loja, e volta e meia passava uma senhora de idade com lenço na cabeça, bem morena e com o olho meio acinzentado. Eu vi ela de longe e não sentia muita paz com ela. Então um dia ela resolveu entrar na loja. Sempre olhava para mim, mas ela entrou na loja. E a menina que trabalha no caixa falou assim: Geis, atende ela porque essa mulher me dá medo. Não sei porquê, mas eu não sinto, sabe, conforto perto dela. Atende ela aí. E eu fui atender. Quando eu dei bom dia, perguntei o que ela precisava. Pensei que era para comprar alguma coisa, não sei. Mas ela falou para mim que ela era analfabeta e que ela precisava que eu escrevesse uma carta para ela. Falei, tudo bem, né? Eu faço esse favor para a senhora. Mas mal sabia eu, né? A intenção do coração daquela mulher. E eu peguei a caneta, o papel e falei, ó, a senhora pode ditar o que eu tenho que escrever, e a senhora vai falando e eu vou escrevendo. Aí ela já começou assim: vou fazer uma viagem e não sei se dessa viagem eu volto. E aí ela começou, tudo que ela mandava eu escrever, eu ia escrevendo. E essa mulher começou a falar de uma casa que tinha um porão e que tinha um livro de magia negra nesse porão. E começou a falar que alguém havia possuído o livro dela. E ao mesmo tempo que ela falava de coisas de bruxa, ela falava, colocava o nome de Deus no meio e virou aquela situação complicada pro meu lado, sabe, Mandade? E eu escrevendo, até que chegou um determinado ponto que eu comecei a perceber que aquela carta tinha a ver com suicídio, tinha a ver com bruxaria, tinha a ver com coisas que não é do agrado de Deus. Então eu agradeço a Deus que quando eu terminei de escrever tudo, ela falou assim: agora para finalizar, no final dessa carta você vai escrever assim: agora volta tudo para mim. Quando ela falou isso, mais que depressa Deus visitou meu coração e falou: minha serva, não faz isso, porque se você escrever isso,
tudo que está na carta vai voltar tudo para você. Então, quando Deus falou isso, o Senhor falou assim: escreve o contrário. Escreve assim: espírito de encanto de magia, sai em nome do Senhor Jesus. Mas não deu tempo, porque quando eu comecei a escrever, o poder e a virtude de Deus foi tão grande que veio como se fosse um redemoinho só em nós duas, um vento muito forte, e aquele redemoinho rodava e girava o papel em cima. Então ela deu um tapa na minha mão e a caneta voou longe. E foi uma coisa tão assim que ela não suportou ficar perto da minha presença. Ela saiu, sabe? Ela saiu por causa do poder e da misericórdia de Deus. E quando ela saiu, entreguei aquele papel para ela. Deus visitou muito meu coração e eu fiquei, né, sem entender nada daquilo que estava acontecendo. E falei: Senhor, se essa mulher, ela teve intenção de fazer alguma macumbaria para mim, alguma bruxaria, alguma coisa do tipo, me dá um sinal. Eu peço que o Senhor pede às irmãs da obra da piedade para ir lá em casa, ainda hoje, fazer uma visita. E pedi esse sinal para Deus e terminou o expediente, peguei minha bicicletinha e fui embora. Quando eu cheguei de frente de casa, sentei, pensando naquilo, né, no que tinha acontecido, e não tinha ninguém em casa, só tava eu. E para honra, glória de Deus, eu agradeço a Deus que as irmãs da Piedade chegou na porta da minha casa e falou assim: Geice, sua mãe tá aí? Eu falei: não, você tá sozinha? Tá sozinha, serva de Deus? Eu falei: tô sozinha, irmã. Ela falou assim: ah, então vamos entrar. Porque hoje é sábado, hoje não é dia de nós fazer visita, mas o Senhor falou que era para nós vir aqui, porque aqui tinha uma necessidade. Então eu falei: não, irmã, sirva a Deus. Se Deus mandou é porque é aqui mesmo. Então nós fomos buscar a face de Deus em oração. E na oração o Senhor dava para a serva de Deus de falar que alguém muito mal intencionado, com espírito de bruxaria, estava querendo fazer alguma coisa comigo, porque estava chegando o próximo dia da minha exaltação, da minha vitória, e por conta disso queria me destruir, mas que o Senhor estava quebrando aquele encanto. E aí eu agradeço a Deus que eu levantei da oração junto com as irmãs. A irmã perguntou quem tinha alguma coisa. Eu mais que depressa me prontifiquei, falei: irmã, eu tenho sim. Hoje aconteceu isso, isso e isso. Expliquei para as irmãs o que tinha acontecido, que aquela mulher mandou eu escrever. E aí a glória de Deus tomou nós naquela sala da casa da minha mãe. E muito nós se alegrou naquele dia. E eu agradeço a Deus porque Deus, na sua infinita misericórdia, abençoou. E eu falei com as irmãs: irmã, eu tinha pedido um sinal para o Senhor, que se aquilo fosse bruxaria para mim, que as irmãs da piedade viessem aqui em casa. Ela falou: glória a Deus, irmã, nós está guiada, porque nós não faz visita no sábado. E o Senhor pulsou forte que a gente precisava vir aqui. E por onde que essas irmãs vai? Até a irmã Deni, ela sempre conta essa obra que Deus fez, né? Me livrou. E mais uma vez, o nome de Deus está sendo glorificado. Irmandade, ainda antes do meu casamento, o Senhor fez uma obra de exaltação, na qual nunca na minha vida eu vou esquecer, que foi o dia da minha despedida na igreja. Antes de eu casar, para honra e glória do nome santo do Todo-Poderoso, eu entrei. O meu esposo morava aqui em Uberlândia e eu na cidade de Janaúba. E aí, quando foi para me despedir, ele estava aqui em Uberlândia e eu lá, então eu levantei sozinha. Aquele culto, o Senhor teve um encontro glorioso comigo. Eu nunca vi acontecer uma despedida tão diferente, tão maravilhosa assim. Eu pedi o primeiro hino,
o Senhor muito abençoou o decorrer do culto. Agradeço muito a Deus porque naquele decorrer do culto teve os recitativos, eu recitei para o Senhor com toda a minha alma. E na hora que chegou na hora dos testemunhos, eu levantei e eu falava: Deus seja louvado. Levanto na presença de Deus e dessa querida mocidade, na qual hoje é o último dia, né? Que eu me encontro na liberdade de solteira. Peço a querida irmandade que ore a Deus por mim, pelo meu futuro esposo, pelos nossos futuros filhos, que eu possa ser uma esposa sábia, que eu possa edificar a minha casa e que o nosso lar possa ser um lar de paz. E fui falando, e o Senhor dava de falar, e eu fui falando. E a glória de Deus foi tomando aquela igreja, e eu agradeço muito a Deus, querida irmandade, porque o Senhor muito me exaltou naquele dia. E uma pessoa que não era batizada, eu não era batizada, às vezes eu andava de calça na rua, às vezes andava de short, muitos irmãos e muitas pessoas às vezes olhavam para mim e não dava nada por mim, mas nas partes que eu tinha que ser fiel a Deus, eu fui. E só o Senhor me conhecia, portanto, irmandade, nunca julgo o livro pela capa, nunca olha para uma pessoa e condena, aponta e julga, porque o coração, a mente, a vida dessa pessoa só a Deus pertence. Então, naquele dia, o Senhor teve que fazer essa exaltação, porque talvez tinha alguém ali que tinha dúvidas que Deus estava comigo, e naquele dia foi sanada essas dúvidas. Agradeço a Deus que eu terminei, eu sentei. Deus tomou o cooperador de jovens na época e o cooperador chegou para mim e falou assim: Irmã Geis, você já pediu o hino e tudo, agora a irmã vai fazer a oração de encerramento. Antes de eu fazer a oração, irmandade, ele pediu uma coisa que marcou muito. Deus pediu, tocou no coração dele e ele pediu à mocidade que ficassem todos de pé. Uma coisa que eu nunca vou esquecer, a mocidade toda ficou de pé. Naquele dia só eu levantei para testemunhar. Então a mocidade toda ficou de pé. E ele falou assim: eu quero que a mocidade todas vira para a irmã Geice agora. E a mocidade virou, né? Todo mundo de pé. E ele falava assim: mocidade, tudo que eu falar aqui, a mocidade repete. E aí Deus abençoou grandemente que o irmão falava assim: nós, perante Deus e perante a irmã Geice, fazemos o propósito de orar para que a irmã seja uma irmã sábia, que possa edificar a sua casa, que possa abençoar o lar de paz, que abençoar os futuros filhos. E ele foi falando, e tudo que ele falava, a mocidade foi falando e tudo mais. E aí ele pediu para a mocidade sentar e falou para mim que fizesse a oração do encerramento. O meu casamento ia ser no próximo sábado, né? E foi num domingo da semana anterior. Eu agradeço a Deus que eu sentei no banco, toda a mocidade sentou e a gente cantou um hino e eu fiz a oração de encerramento e aquele culto ficou gravado. Muita gente viu e o Senhor é aquele que não pede licença para operar e para exaltar a vida de quem que ele quer exaltar. Não por merecimento, não por mérito, mas sempre pela misericórdia de Deus. Eu não poderia nunca imaginar na minha vida que o Senhor faria tantas obras maravilhosas na minha vida. E essa também ficou muito marcada. Por isso é motivo de eu estar dando glórias a Deus por isso, porque Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. A gente não é nada, mas o Senhor é tudo. Então eu agradeço a Deus por essa obra maravilhosa que o Senhor fez. Depois disso veio o casamento
graças a Deus, Deus abençoou grandemente o casamento. E uma das confirmações foi as famílias darem muito certo, porque isso é muito importante, né? Às vezes, nem na palavra, o irmão já até falou, irmandade, quando vier buscar confirmação de Deus para casar, uma das primeiras confirmações é as famílias se baterem, ser unidas. E graças a Deus, a minha família com a família do meu esposo foi tudo preparação de Deus, mas fruto da obediência também na mocidade, né? Isso daí conta muito. Então, eu agradeço muito a Deus, né, por essas obras que o Senhor tem feito na minha vida e tem muitas outras obras quando Deus dá outra oportunidade para não ficar muito extenso, eu vou contar também. É, por último, para finalizar, tem uma obra de libertação que o Senhor fez comigo também, com relação à pintura, né? Maquiagem, essas coisas, porque eu tinha muita vaidade, e isso o Senhor precisava ainda fazer uma obra. E mandade, muitas vezes alguém pode se perguntar assim: ah, Senhor, mas por que que o Senhor faz tanta obra na vida de um, de outro, eu não tenho nada para contar e comigo não acontece, alguma coisa assim do tipo, porque essas dúvidas vêm na cabeça da gente. Eu já passei por isso também. Só que eu descobri que para a gente ver obra, eu descobri que para a gente é, contemplar maravilhas, ver maravilhas, a gente primeiro precisa consagrar a Deus. A gente precisa dar para o mundo o que é do mundo e Deus o que é de Deus, né? Então, assim, a gente precisa abandonar as coisas do mundo e se achegar ao Senhor. Não adianta eu ficar querendo uma vida nova fazendo as coisas velhas, fazendo as mesmas coisas. Então, a primeira coisa a gente, né, Deus vai libertando. E agradeço a Deus que eu peguei e Deus abençoou que eu comprava maquiagens e o Senhor falava: Geis, você é minha serva, junta tudo e joga fora. Eu não quero ver você usando isso, eu preciso te usar. E com isso não dá para poder, né? Aí eu pegava, jogava tudo fora. Daqui a pouco passava uns dias, comprava tudo de novo. Novamente o Senhor visitava e falava: Geis, joga tudo fora. Teve um dia que, quando foi na terceira vez que eu comprei, que eu coloquei maquiagem dentro da minha casa, o Senhor permitiu que um dia eu, fazendo oração a Deus, falei com o Senhor assim: Senhor, tá chegando o aniversário do meu filho e eu queria fazer uma festinha de aniversário para ele e que o convidado de honra da festa fosse o Senhor Jesus Cristo. Falei assim com o Senhor e tudo mais. Passou e o Senhor ouviu, né? Aquela oração, se alegrou. Só que dessa última vez que eu coloquei maquiagem, isso aí eu orei e pedi. Depois disso, comprei maquiagem e coloquei dentro da minha casa. Quando eu comprei, o Senhor permitiu que uns espíritos tirassem a minha paz, né? E aí, aqueles espíritos começaram a me perturbar. Eu peguei e nunca tinha acontecido isso nesse dia. É, eu Na próxima semana que eu tinha que entregar uma encomenda, eu fiz uma semana antes aquele bolo e umas coisas começou a dar errado do nada assim. E eu falei: "O Senhor tá bravo comigo, porque eu conheço. Hoje o Senhor não quis falar comigo. Hoje o Senhor não me respondeu, eu não senti a presença dele, não senti nada e, ao contrário, eu estou sentindo uma perseguição de espírito, tirando a minha paz." E começou, sabe? E eu falei assim: Pai, o Senhor tá bravo comigo, não tá, Pai?
Eu sei, porque eu tenho intimidade com o Senhor. E hoje o Senhor não me respondeu, o Senhor não conversou comigo, o Senhor não falou nada. O que está acontecendo, Senhor? O que eu te fiz? O que eu te fiz? O Senhor permitiu que o dia inteiro eu ficasse naquela falta de paz. Então, quando chegou no final da noite, eu coloquei o meu fone de ouvido e na comunhão comecei a escutar um hino. E naquele hino, o Senhor resolveu me responder. E o Senhor falou com uma clareza muito grande para mim assim. Eu falei assim, pai, o Senhor tá bravo comigo? E o Senhor falava assim, como que você ora, pede para mim e que mande o meu filho Jesus Cristo ser o convidado de honra da festa de aniversário do seu filho. E você compra pinturas, né, para usar é, e pintura para usar na festa de aniversário do seu filho. Como que você quer receber o meu filho Jesus Cristo como convidado de honra na festa dos seus filhos com enfeites de prostituta? Eu não me agrado de pintura, eu não me agrado dessas coisas. E você é minha serva, eu preciso te usar. Pega essas coisas pela última vez, joga, junta tudo e joga fora. E aí, quando Deus falou isso, ele me libertou na hora. Porque eu não sabia o porquê e juntou também que aqueles espíritos estavam me perseguindo demais, tirando a minha paz. E aí Deus me libertou, eu peguei aquelas pinturas, quando eu joguei no lixo, em nome do Senhor Jesus Cristo, quebrou e fez um barulho como se fosse uma lâmpada quebrando, como se fosse uma maldição quebrando. E aí, por misericórdia de Deus, o Senhor foi me libertando aos poucos, me libertando aos poucos, né? E sempre a gente tem que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. O Senhor Deus faz a obra, mas nós não pode dar brecha, porque se a gente dá brecha, o adversário vem e faz sujeira pior do que ele tinha feito antes. Então, por isso Deus tem liberdade, né? Antigamente eu ficava falando assim, Senhor, mas aqui eu moro em apartamento, mas ninguém nunca entrou na minha casa para fazer uma oração, Senhor. Ninguém nunca entrou na minha casa para. Eu não estou pedindo nada, só estou pedindo uma oração. Ninguém nunca entrou aqui para fazer uma visita, nem nada e tal. E o Senhor falava assim, minha serva, eu mando os meus filhos onde tem necessidade. Aqui na sua casa eu tenho livre acesso. Eu falo direto com você, sem precisar de intermédio de alguém. Quando precisa de intermédio de alguém é porque a coisa com você não está boa. Então eu louvo e engrandeço o Senhor, porque o Senhor fez essa libertação em mim também, né? Então, assim, quanto mais a gente consagra a Deus, né? Quanto mais a gente vai abandonando o mal e as coisas do mal, fugindo do mal, da aparência do mal, a gente começa a ver o céu e começa a ver as grandezas de Deus, né? O quanto Deus é precioso. Então, Irmandade, eu senti de contar mais essas obras, né, para os irmãos, voltando um pouquinho atrás também, na questão do de quando Deus abriu essa porta para mim, nessa lojinha, eu tinha falado com o Senhor assim, Senhor, se tu me dá um presente no meu aniversário, que é o emprego, eu não precisava nem que ninguém lembrasse do meu aniversário e que ninguém me desse presente. E chegou no dia do meu aniversário, Deus, por incrível que pareça, Ele me deu o emprego, e para a Irmandade saber que Deus ouve a nossa oração, ninguém lembrou nesse dia e ninguém me deu presente. E eu fiquei questionando, mas ninguém lembrou do meu aniversário, ninguém me deu presente. E aí o Senhor falou assim, mas você não me pediu que se eu te desse um emprego, ninguém precisava nem lembrar, ninguém precisava nem te dar presente? E aí eu falei, Senhor, foi mesmo.
Senhor ouve os mínimos detalhes e Deus ouve, irmandade, os mínimos detalhes das coisas que a gente pede. Basta nós ter fé, nós ter simplicidade e humildade, que se nós pôr o nosso rosto no chão e pedir a Deus com fé, o Senhor dá. Uma coisa que eu descobri que Deus ama é a sinceridade, é a pureza do coração. Quanto mais você não ocultar as coisas de Deus, quanto mais você se sincero na presença do Senhor, mais obras o Senhor faz nas nossas vidas, né? Então é essas obras que Deus pede para contar. Eu peço perdão o tempo tomado, mas o Senhor sabe, né? Tudo é para o nome dele ser glorificado. Agradeço a Deus por tudo, só o teu nome seja hoje em eterno louvado.